Retornamos. Então, presidente Nalini, a pergunta que eu fiz eu vou repetir. Conte para nós, e a sociedade quer saber como tem sido sua gestão na presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Bem, Laércio, já foi 1/3 da gestão, né? Ela é muito rápida, mas se alguma coisa ficar, foi a tentativa de despertar a atenção da sociedade civil para que ela conheça as entranhas da justiça paulista, não é? Porque a sociedade, ela reclama de uma justiça mais eficiente, ela quer rapidez, ela quer resultados, ela quer soluções. E nós enfrentamos todos aqueles problemas que há pouco comentamos: insuficiência orçamentária, falta de estrutura, falta de investimento. Então, a gestão tentou se comunicar com a sociedade. Eu tenho sido muito franco, muito honesto, não é? Falando daquilo que é possível e que não é possível de ser feito. Temos investido na conscientização, tanto de magistrados como de funcionários, de que é essencial esse fator humano ser motivado, saber que está prestando um serviço relevantíssimo para a vida da sociedade, que é resolver os conflitos, reduzir essa carga de aflição que recai sobre todo ser humano que procura a justiça, porque se não houvesse problemas não haveria necessidade, né, de procurar. Nós criamos a escola do servidor, né, a escola judicial. Isso é o atendimento de uma reivindicação antiga. Eu ouvi bastante dos servidores, enquanto era corregedor, de que palestra não é curso. Então, a escola vai fazer realmente cursos de capacitação, de qualificação. Nós precisamos de um funcionário polivalente, de um funcionário que tenha condições de enfrentar bastante a eletrônica, né? A cibernética, a informatização do judiciário. Nós estamos caminhando aceleradamente para que o processo eletrônico seja uma realidade. Houve uma resistência inicial, tanto do público interno, juízes e servidores, como do público externo, né? O advogado estranhou, mas todos aqueles que se empenharam em assumir esse desafio estão satisfeitos. A justiça informatizada, ela é outra, né? Ao mesmo tempo, nós estamos conscientizando as municipalidades, já tão sacrificadas, de que elas devem colaborar com o andamento da justiça, porque as pessoas não moram na União, não moram no Estado, elas moram no município, não é? Então, quando um prefeito oferece dependências para um judiciário funcionar melhor, ou mesmo oferece funcionários, é a população local que está sendo atendida. Então, esse trabalho de conscientização dos prefeitos está sendo muito bem sucedido, não é? E depois, para concretizar esse projeto de abrir a magistratura, abrir o judiciário para a sociedade, nós criamos o Conselho Consultivo Interinstitucional, que é uma experiência na qual eu estou apostando bastante e tive uma receptividade muito satisfatória. Assim que formado e divulgada a criação, inúmeros os pedidos de entidades e de pessoas querendo participar. Tanto que esse conselho, que tem pessoas as mais significativas, expressivas da sociedade, além dos parceiros tradicionais, já está funcionando com comitês autônomos. Então, o Benjamin Steinbrück, que é o atual presidente da Fiesp-Ciesp, ele tem um comitê de trabalho, o Celso Laffer tem outro comitê de trabalho, Murilo Portugal, que é o presidente da FEBRABAN, outro comitê de trabalho. Então, esse é o Conselho Consultivo, Conselho Consultivo Interinstitucional, que foi uma iniciativa pioneira do Tribunal de São Paulo, e a instalação contou com a presença do ministro Lewandowski, que gostou muito da ideia.
o governador também esteve. Então, a sociedade toda começou a prestar atenção na justiça, porque, em regra, o povo pensa que a justiça é alguma coisa que interessa aos juízes, né? Interessa a promotor, interessa a advogado, é um terreno estranho, inóspito. Não é. É um serviço público. Como serviço público... Você acredita no sucesso dessa, vamos chamá-la de instituição, não é? É uma Você instituição, acredita? eu acredito porque... Eu posso colocar no rodapé da imagem o site, alguma coisa Por nesse favor, sentido? por favor, é muito porque importante. eu tenho aqui já. É muito importante. Ótimo. E eu acredito que a sociedade que sustenta esse serviço público, porque nós vivemos do erário, nós vivemos da contribuição do povo, ela tem não só o direito, ela tem o dever de participar, de ajudar a justiça a ter uma gestão mais otimizada, a acelerar a prestação jurisdicional, a dividir também as nossas angústias e não apenas cobrar aquilo que nem sempre nós podemos atender, não é? Então, se alguma coisa restar dessa gestão, será a escola dos servidores, né? O Conselho Consultivo Interinstitucional, essa abertura do tribunal a uma participação efetiva de todos os que têm interesse. Então, você sabe que nós estamos nas redes sociais, nós temos Twitter, Facebook, canal direto com o presidente, ouvidorias. Então, tudo isso está aberto para que nós possamos sentir a pulsação, as expectativas, a esperança que o povo tem para conhecer melhor a sua justiça, não é? Presidente, me diga uma coisa, diante da sua resposta, vou tomar uma carona nela, e perguntar, a sociedade se interessa em consultar, por exemplo, através do Facebook ou através do site, a presidência do Tribunal de Justiça? Há muito, você não imagina o número de mensagens que eu recebo. Recebo, sabe, de muita gente, às vezes as pessoas desesperadas, né? Elas querem saber por que o processo está parado, outras perguntando coisas que nem sempre eu poderia responder, por que a decisão foi desse jeito ou não, né? Mas todas elas têm resposta, né? E a ouvidoria, que é outro canal, também recebe, quando são questões vinculadas à presidência, os dois ouvidores, que são desembargadores aposentados, o Mohamed Amaro e o Wilson Toledo Silva, eles encaminham formalmente a questão. Então, não há ninguém sem resposta. Nem sempre nós podemos atender aquilo que as pessoas querem, não é? Que seria decidir num tal sentido. Mas elas recebem um esclarecimento, como funciona, não é? Quando é pedido de apressamento, eu mesmo cuido de verificar se realmente está parado. E é uma situação trágica a de unidades judiciais que têm deficiência de servidores, né? Tem acúmulo de serviços, quase todas. Uma coisa que o povo não sabe, Laércio, é que nós temos um número imenso de magistrados com problemas de depressão, né? As mais variadas síndromes, diante daquilo que é excesso de trabalho e de um trabalho que é aflitivo. Certo. O trabalho é um fator ali de desgaste. O resto do mundo já trabalha com isso de uma maneira mais inteligente, né? Porque nós temos em judiciários da Europa, principalmente, da Europa continental, o ano sabático. O juiz pode ficar um ano estudando fora, fazendo alguma coisa, sim, para que ele possa se reciclar. Claro. Aqui nós não temos tido condições. Nós inclusive, afligimos mais o juiz cobrando metas, né? Nós temos metas e é uma coisa constrangedora. O ano passado eu era corregedor e eu era o fiscal de 2.400 juízes, não é? Tinha de cobrar a efetividade da prestação jurisdicional. E me defrontei com inúmeros juízes doentes, realmente enfermos,
E alguns deles nem querendo saber de se tratar, porque achando que era natural essa fase de depressão. Agora eu sou corregedor dos desembargadores, 360 desembargadores. E não há dia em que eu não seja obrigado, provocado pelo CNJ, a cobrar produtividade dos colegas. E você sabe como isso Nossa, é desgastante. é desgastante, não é? claro que é. Mas, e o povo nem sempre Às vezes sabe você pode disso. até ser mal Mal interpretado, compreendido, né? sim, porque dá a impressão de que o presidente é um feitor, né? Não, mas não É é. alguém. Não, nós, hoje, você bem disse, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, é um órgão que está logo abaixo do Supremo Tribunal Federal, acima do Superior Tribunal de Justiça e de toda a magistratura. Então, nós devemos observância às metas que ele estipulou. E a maior parte das metas é produtividade. Isso é o que a sociedade brasileira precisa prestar atenção, Laércio. Um país com 100 milhões de processos não é um país normal. É até difícil você dizer isso no restante do mundo, né? Porque os números dos processos em outras partes do planeta é um número razoável. Aqui 100 milhões daria a impressão de que todo o Brasil está litigando, porque se cada processo tem duas partes, nós temos 200 milhões de pessoas. Então nós precisamos corrigir isso que é uma patologia, é uma enfermidade. Começando a orientar o governo, que ele também é o maior cliente, não é, da justiça. Por exemplo, São Paulo, nós temos 20 milhões de processos, 12 milhões de execuções fiscais. E cobrança de dívida de Estado, Prefeitura e União não é função do Judiciário. Presidente, você já falou aqui nesse programa a respeito disso e dizendo até que não seria motivo do Tribunal de Justiça fazer esse tipo de cobrança. Se nós tivéssemos 12 milhões de processos a mais, ainda teríamos 8 milhões, que é um número grande. Sim. Mas já não seriam 20, não é? Depois nós temos as instituições financeiras, os bancos. Nós temos as prestadoras, as concessionárias de serviço, as telefônicas, os serviços de saúde. Tudo isso faz com que a magistratura como um todo fique assoberbada e nem sempre possa resolver os conflitos com aquela rapidez que a sociedade quer. A sociedade quer, ela tem direito a uma justiça mais eficiente. Nós estamos tentando trabalhar nesse sentido, abrindo uma série de pistas, as alternativas, a conciliação, mediação e as outras, né? Ou a informatização, que é irreversível, né? A conscientização de que servidor e juiz prestam um trabalho relevantíssimo e também esclarecer a sociedade de que ela deve participar, porque ela é que sustenta esse equipamento e o equipamento está a serviço do povo. Nós existimos para servir o nosso patrão, que é o povo. A sociedade tem que ficar alerta pelo seguinte fato, porque eu digo sempre, inclusive nas minhas palestras, quando nós recebemos alunos, porque eu tenho a honra de participar do cerimonial do Tribunal de Justiça, na fase do recebimento de alunos para mostrar o tribunal. Como funciona essa coisa toda. E isso me honra bastante, viu, presidente? Então, a honra é nossa. A honra é nossa. Muito obrigado. Então, eu falo a respeito. O Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário, é o único que dá uma resposta à sociedade. Bom, mas a resposta não foi boa para mim? Não, mas não interessa. Quer dizer, há a resposta positiva e a resposta negativa, mas há uma resposta. Às vezes desagrada ambas as partes. Mas há uma resposta, né? Sim. Muito bem, presidente. Eu vou seguir adiante agora e fazer uma pergunta sobre a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Essa foi outra grande novidade. No século XX foi talvez a maior novidade, né? Porque de início a resistência era grande quando se falava em escola. Aqui mesmo em São Paulo, que foi o estado que criou, talvez por último, a escola da magistratura, já existia em quase todos os estados da federação.
havia desembargadores que diziam: o problema de educação é do Ministério da Educação, nós não temos que cuidar disso. Hoje é uma realidade. E a Escola Nacional, ela precisa apenas investir na questão da preparação, que é prévia. Em relação ao curso de iniciação funcional, aos cursos de aperfeiçoamento, né, que nós usamos a palavra equívoca reciclagem, né, ela está funcionando bem. Nós não encontramos ainda um modelo para preparação. Eu sempre pensei que nós já temos um padrão interessante, que é o do Itamaraty, que prepara o melhor funcionalismo da administração pública brasileira, que é o diplomata. Nós temos uma experiência que o mundo inteiro reconhecia, embora hoje desprestigiada, não é? Porque a política externa seguiu outros critérios que não os do Itamaraty. Mas a escola, o Itamaraty Instituto Rio Branco, é um modelo de formação. E eu pensei que nós poderíamos fazer no Judiciário uma escola de preparação, para que não houvesse a possibilidade de recrutar pessoas à procura de emprego e não à procura de uma vocação, né? Atendendo a uma vocação. Então, falta a questão da formação, da preparação, que é sempre prévia. Mas ela já está funcionando em relação à reciclagem, ao aprimoramento, e é também algo irreversível. Porque a motivação é a vocação. E nós não podemos parar de estudar, né? O juiz, ele se torna um especialista, queira ou não, compulsando os processos. Mas ele precisa estar antenado com aquilo que está acontecendo no mundo. Quem para não está só parado, está caminhando marcha ré. Né? Eu sempre digo que eu entendo que há dois tipos de sabedoria. A sabedoria positiva e a sabedoria negativa. A negativa é aquela em que o indivíduo diz: eu já sei tudo, não preciso mais estudar. Essa é a negativa, né? Não serve. Mas a positiva é aquela que a pessoa ainda se dedica ao estudo. E nós aprendemos a vida toda. Eu me lembro que a professora Esther Figueiredo Ferraz, que você também conheceu, e é uma pessoa adorável, ela dizia que nós aprendemos até o último dia de existência. Até a morte é um aprendizado. Nós temos que aprender a morrer. É verdade. E por isso... Aliás, você tem um livro sobre isso, né? O livro chama Pronto para Partir, perguntando se as pessoas estão prontas. Eu mesmo começo respondendo: eu não estou pronto, mas estou me preparando. Muito bem, presidente. Agora a palavra é sua até o final do programa. O Judiciário do Futuro. Bem, eu espero, Laércio, e eu acho que esse é o sonho que você também partilha, que nós tenhamos um juiz vocacionado, sensível, humano, que saiba se colocar no lugar das pessoas que ele está julgando, que não se burocratize, não é? Que não seja apenas um técnico que aplique a lei inflexível, porque os romanos já sabiam que summum ius, summa injuria, ou seja, o excesso de direito pode ser o excesso também de injustiça, não é? Mas que sejam aquele que enxerga no próximo um semelhante, que não se esqueça do valor da dignidade humana e que seja um solucionador. Me aborrece muito verificar que há juízes que dão uma resposta técnica processual, o problema fica ali até mais agravado e ele fica com a consciência tranquila porque fez incidir a vontade concreta da lei. Não é isso. O juiz tem que ser um decider, ou seja, um solucionador, aquele que resolve o problema. É com esse juiz do futuro que eu sonho. Mas você acredita nisso e eu também acredito, lógico, porque a magistratura é um prêmio para aquele que, afinal de contas, quer segui-la de conformidade até com a nossa lei, a lei orgânica, a lei orgânica que é a lei 35, né? O ministro Lewandowski vai encaminhar ao Congresso, finalmente, depois de 25 anos,
o novo Estatuto da Magistratura. Que maravilha. Porque ela é a Lei Complementar 35 de 79 e ainda 35. é fruto do arbítrio, né? Exato. Então, nós estamos em déficit. Ele vai mandar. Vamos ver se o Estatuto sai. Eu também acredito no ministro Ricardo Lewandowski. Nós o conhecemos, né? Sabemos muito bem da sua capacidade, do preparo. Então, parabéns, ministro, pela sua posse. Eu acho que é por aí mesmo. Muito bem, meu querido amigo José, outro dia, você me disse outro dia que as pessoas costumam se equivocar no seu nome. Né? Eu, outro dia, até brinquei com o governador, porque ele foi ler as fichinhas lá e leu José Roberto. Aí o pessoal todo riu, porque era um pessoal conhecido, e aí eu falei, governador Eduardo Alckmin. Então eu falei, não é bom trocar nome. Mas chamam de José Roberto, né? Mas não tem problema, José Renato. Muito bem. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador José Renato Nalini. E agora eu estou encerrando o programa e eu peço as suas considerações finais. Queria agradecer muito, Laércio, eu ter podido conversar com você e com os seus telespectadores, trazendo aqui a mensagem de que vale a pena confiar na justiça, mas a justiça ela não é a solução para tudo. As pessoas devem se orientar nas decisões, naquelas diretrizes que o judiciário mostra e tentar resolver as suas questões através de uma mesa de negociação, acompanhados, assistidos sim, orientados pelo advogado, que é esse profissional que deve ser consultado preventivamente. É um conselheiro de elite para impedir que nós façamos maus contratos, maus acordos e até maus casamentos, né? Então, a justiça ela deve ser reservada para as questões sérias, mas ela está aí tentando se reformular, tentando assumir o compromisso de ser cada dia mais eficiente e de assegurar aos brasileiros aquele direito que foi criado pela Emenda Constitucional 45, que hoje está no inciso 78 do artigo 5º, que é o direito à duração razoável do processo. Muito bem. Presidente, eu agradeço muito a vinda aqui no programa Direito e Justiça em Foco e nós estamos honrados com a sua entrevista que eu posso acrescer. Foi maravilhosa. Eu que agradeço. Quem agradece sou eu. Comme une